Olá, irmãos. Tudo bom? Nós estamos mais uma vez aqui para estudar a lição da nossa revista da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje é a lição número 3. Não as obras, sim a graça. Estamos estudando nesse trimestre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e é a terceira lição desse trimestre que nós hoje estaremos trazendo aqui no nosso estudo. Quero agradecer aos irmãos que estiveram entrando em contato comigo, me felicitando pela passagem do meu aniversário, que aconteceu nessa semana, na última quinta-feira. Porém, em função do da situação da quarentena, né, do isolamento, a comemoração não pôde ser com muita gente, né? Praticamente eu só almocei na casa da minha cunhada, não cheguei a fazer nada na minha casa. Alguns ligaram para mim, outros mandaram mensagens pelo WhatsApp. Eu fico muito feliz, sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês. Expressei isso nos grupos do WhatsApp e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, como um pequeno rebanho que Deus tem deixado nas minhas mãos e nas mãos da Jália. A Jália manda um abração para todos vocês. Ela agora está lá em Resende, na casa do Paulo, que é o seu filho. Ela voltou para lá e ela estará sempre mantendo esse contato com a gente através do WhatsApp. Eu, inclusive, deverá estar mandando mensagem de vídeo ou mensagem de áudio, né? Isso aí acontecerá. Nós vamos então, irmãos, estar orando pela nossa aula de hoje. Oremos então. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Ó Pai, mais uma vez, nesse grupo, dessa classe da Escola Bíblica Discipuladora. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida da Jária, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por todos nós. Ó Pai, agradecemos a Ti, Pai, porque Tu me concedeste mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença. Assim como, além de ser aniversário de vida, também aniversário de casamento com a Adilza. E também, no mês passado, aniversário de decisão de vida cristã. Deus querido, conduza essa lição, toma, ó Deus, aquilo que eu estarei falando, que o Teu Espírito possa usar a minha boca, o meu intelecto, para conduzir esse estudo, ó Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É um trecho bíblico muito conhecido de todos nós, tá? Muito conhecido de todos nós, é um trecho que nós temos trazido assim sempre à frente, porque fala da graça, da salvação pela graça. Nos diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, no nosso pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. No versículo 6.
e nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros seguintes as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras são consequências da nossa salvação. Elas não são a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é Jesus, é a sua morte, a sua ressurreição lá na cruz. Pela graça sois salvos. Pela graça eu fui salvo. E todos nós fomos salvos pela graça de nosso Deus, por meio de Cristo Jesus. Irmãos, o hino 193 do Inário para o Culto Cristão nos diz: maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la com meio de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Paulo escreveu essa passagem aos cristãos da cidade de Éfeso. Os cristãos de Éfeso, consequentemente, são os efésios. Claro que aí ele está fazendo, de novo, um paralelo, como nós já estivemos trabalhando na lição anterior, entre lei e graça. Lei e graça. Lei, o antigo, o peso, o zelo. Graça, o favor que Deus fez à humanidade, dando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, para nossa purificação. Não é a relação correta entre a lei e a Torá e a graça é o que vem sido enfatizado. Falamos que Paulo era um judeu ortodoxo. Lembrando que esse detalhe, ortodoxo, ele era muito arraigado às tradições das leis judaicas.
E isso fez com que ele fosse zeloso. Esse zelo que Paulo tinha era um zelo pelo cumprimento da lei. Então é muito diferente do que a gente tem hoje, de um zelo pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, de vivermos, mostrarmos essa maravilhosa graça na nossa vida. As nossas obras, boas obras, elas devem estar presentes na nossa vida, ser uma marca registrada de todos nós que somos cristãos. Mas elas não são condições para sermos salvos. Se assim eu fosse, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Jesus teria morrido, derramado seu sangue na cruz à toa. E isso não aconteceu à toa. Isso foi um plano de Deus. Vamos lembrar isso, irmãos. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Não as obras da lei. As obras no sentido de zelo como uma condição, mas como uma consequência da nossa salvação. Não como um fardo pesado, mas como uma coisa que está no nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano, que fazemos com prazer, mas não por obrigação. Uma busca inadequada. Paulo não encontrou justificação de seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. A fé que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. A fé em Cristo, que está lá em Filipenses 3:9. Só a fé em Cristo alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos. Mas isso trará uma satisfação pessoal, uma satisfação para ele próprio. Não vai estar trazendo uma paz interior, uma paz duradoura, uma paz eterna, porque ali nós não vamos poder afirmar que o Espírito Santo esteja atuando, esteja fazendo a obra, porque é uma obra de mãos humanas, não da mão divina. Então, aquilo que satisfaz o nosso coração, aquilo que nos dá prazer, é muito bom, mas temos que estar muito mais buscando aquilo que está no centro da vontade do nosso Deus. Então, a bagagem legalista de Paulo foi inútil, ele era profundo conhecedor da lei judaica. Só que esse conhecimento da lei judaica dava a ele uma vida vazia, uma vida de coisas vagas. Não era uma vida de verdade, uma vida de fé, de um gozo espiritual, de que o Espírito Santo estivesse atuando de forma definitiva, direta, na sua vida. Quanto à justiça que há na lei foi irrepreensível, fala ele. Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E viu que era impossível e arranjou um outro método. O Evangelho não foi um quebra-galho. A salvação em Cristo é um plano de Deus. A lei se tornou transitória. Ela criou uma consciência de pecado. A lei criou uma consciência de pecado, mas Deus ofereceu a graça salvadora, a graça libertadora a todos nós, que reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é? Tem que ser ambos, como Senhor e como Salvador. Façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Buscar salvação na lei.
Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou, com sua vida e palavras, é frustrante. Decepciona. Mas na graça do Deus que ama, que faz por nós, nos dá gratuitamente no amado, nele é que encontramos a vida eterna. Cristo é o fim da lei. Fim da lei. Veja bem, irmãos, da lei. Mas que lei é essa? A lei aí não é descumprir a palavra de Deus, não é anular os ensinamentos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Mas Cristo se tornou o cumprimento da promessa do Messias. Então nós temos que levar em conta que o fim da lei é o fim daquele peso, daquela coisa ritualística que os judeus carregavam, fazendo aquilo com um enorme zelo, mas sem amor, sem a graça, porque eles estavam somente se baseando na lei. A lei sem a graça não é válida. A fé sem as obras que mostram quem nós somos também é uma fé morta. Então a gente tem que ter isso em conta. Cristo é o fim da lei. Então Deus nos aceita não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz por nós, que é a doutrina da reconciliação, que traz a verdade, a graça, a misericórdia do nosso Deus para nós, né? Para a humanidade. Basta que nós demos espaço para que Ele atue. Basta que a gente receba. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou norma para nós. Cristo substituiu a lei. A graça substituiu a lei. Não é a lei o quê? O zelo, aquela coisa ritualística. Cristo é o fim da lei. No grego, telos, meta, término. A lei era uma provisão temporária. Ela existiu enquanto Jesus não veio para a humanidade, enquanto o Messias não tinha chegado. Então a lei era provisória, uma provisão temporária. Cristo é o clímax da revelação de Deus, ou seja, o máximo, a parte mais alta da revelação de Deus foi em Cristo. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo salva, liberta, cura. Vamos lembrar disso. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e que nos dá a salvação em Cristo. E porque amamos a Cristo e porque vivemos debaixo da graça, nós temos uma obrigação de fazermos as boas obras para mostrar o Deus a quem nós servimos, para mostrar que nós somos transformados pelo poder do nosso Deus. Salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé, mas isso é uma ideia assim vaga, incompleta. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama da graça, não seria salva. A graça de Deus, a sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Nós não podemos receber coisa alguma se não for dada do céu. Muita gente se orgulha de ter fé. Isso é a religião legalista, isso é aquela religião
que não está se baseando na graça. Ou seja, isso não é uma doutrina neotestamentária, que é baseada na graça de Deus. Então, vemos que falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. A fé põe o foco sobre o homem. A graça põe o foco sobre Deus. Então, fé em quem? Fé em Deus. Não é? Não é ficar falando como falou lá o Herbert Viana, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Nós sabemos sim em que nós temos fé. Então, não poderíamos nos intitularmos cristãos se não tivéssemos a crença, a ideia clara e definida de que a nossa fé está fundada em Jesus Cristo. Bem diferente do que o Herbert Viana compôs lá na música Alagados, da MPB. Mas essa salvação não é compulsória. Ela é pela graça, ela é aceita por quem quer receber, por quem quer, por quem deixa Deus entrar. Vivemos um tempo de rejudaização. Antes diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer significa aceitar Jesus, significa viver segundo a sua vontade, entregar a sua vida completamente nas mãos dele. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho, em trazer práticas do Evangelho para